Rama mamahaste querebreso, roste querebreso, dolobroso, rosso clobro, bobo, bobo, roco, dolobroso. Oh, sombroso, atraste que. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Oh, para a tua glória, meu Rei. Esse é o tempo em que estamos nos expondo, Senhor, para aprender contigo. E és um manso e humilde de coração. Abrimos o nosso coração, colocamos a nossa mente cativa ao Espírito, para recebermos a tua palavra revelada, Senhor. Para recebermos da unção que despedaça todos. Nós rendemos graças a ti, Senhor. Obrigado. Obrigado pela pessoa do Espírito Santo, que está no nosso meio, habita em nós. Esse lugar é teu, Espírito Santo. O Senhor tem a primazia neste lugar. Faça como lhe aprove. Eu creio, Senhor, que grandes coisas o Senhor já está realizando no nosso meio, mas grandes coisas o Senhor ainda fará. Oh, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, grupo de louvor. Deus é bom. Diga, Deus é bom. Em todo o tempo. E em todo o tempo. Aleluia. Quando você tem essa convicção, irmãos, muitas coisas começam a mudar. Porque infelizmente ainda tem muita gente que acha que Deus é o carrasco. Que Deus é aquele que está impedindo o avanço. Que Deus é aquele que está corrigindo com mão forte, a ponto de trazer dano. Mas esse não é o meu Deus. Amém? Meu Deus é bom em todo tempo, generoso em todo tempo, doador por excelência. E por mais que nós tenhamos o entendimento e a revelação de sermos doadores por excelência, jamais iremos superar Deus. Amém? Aleluia. Mas Ele tem uma palavra para lhe dar. Eu nem vou precisar dizer assim diz o Senhor, porque eu vou ler a própria palavra dEle. Então já é dEle para a sua vida. Amém? Diga, vai ser para mim esses 2 versículos que o pastor vai falar. E mais 2 versículos que ele também vai falar. Eu quero que você tome posse disso que eu vou falar agora. Amém? Eu irei adiante de ti, diz o Senhor. Endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Escute. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Deus não só conhece, sabe aonde você mora, sabe o seu endereço, mas como Ele sabe também o teu nome. Aleluia. Ele é quem vai desbravando. Você, a única coisa que você precisa fazer é só caminhar na direção que Ele mandar você seguir. Porque os caminhos estão sendo aplanados. Deus já foi no teu futuro. Já resolveu tudo que tinha de resolver. E agora voltou para morar dentro de você e lhe levar, lhe guiar, lhe dirigir para pastos verdejantes. Amém? Aleluia. É a palavra dele que diz que já chegará na sua mão, se você quiser, tesouros que ainda não foram descobertos. Já parou para pensar sobre isso? Existem tesouros que ainda não foram descobertos. Esses tesouros vão chegar na sua mão. Pastor, como vai ser? Aí você está querendo saber demais. Pela fé nós tomamos posse.
Mas Ele diz na sua palavra, irmão, se Deus falou, eu creio e ponto final. Não tem mais nem meio mais. Será que era isso mesmo? Ou era assim, ou era assado? A gente quer burocratizar a palavra de Deus, irmãos. A gente quer complicar a palavra de Deus. A gente quer entender Deus numa situação muito complexa. Não, irmãos, nós precisamos receber de Deus, assim como um filho recebe do pai. Quando um pai, ele diz à sua criança que vai dar alguma coisa, eu quero lhe dizer, irmão, cumpra a sua palavra. Porque a sua criança, ela vai crer até o tutano que você vai cumprir. E ela vai ficar atazanando sua vida até você dar. Então, se você, no momento, até está sem consciência, meu filho, um dia eu vou lhe dar isso. Mas agora, no momento, eu não estou podendo agora. Mas creia que vai chegar na sua mão. Pronto. Foi uma boa conversa. Agora, fica sabendo de uma coisa, irmão. Se você disser algo a ele vai ficar insistindo até que você faça. E por que você, como filho de Deus, não faz a mesma coisa? Porque Ele que nos garantiu que vai endireitar os caminhos tortuosos. O que é que está faltando na sua vida que ainda não está na completude que Deus quer? Qual é a área que está faltando uma intervenção divina chegar? É na área da saúde, Jeová Rafá se manifesta. É na área das finanças, Jeová Jirê vem com a provisão. Você está precisando de alguma situação e algo está se levantando. O Deus dos exércitos, Ele se levanta com a sua bandeira forte, Jeová Nissi, para estabelecer, fincar. Irmãos, quando uma bandeira é fincada, é porque aquele território foi possuído. Qual é o território que você precisa possuir? O teu provedor está firme e forte para enficar a bandeira da tua vitória. Aleluia. Você quer receber mais alguma coisa? Mas vós sereis chamados sacerdote do Senhor. Diga, eu já sou rei e sacerdote. Não, quando eu falei, parece que alguns... Diga, eu já sou rei e sacerdote. A Bíblia fala sobre isso. Hoje você e eu somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Já se cumpriu. E vos chamarão ministros do nosso Deus. Quem aqui é filho de Deus? Então você já é ministro do Senhor. Ah, pastor, eu não sou pastor não, eu não sou evangelista, mas eu não estou tratando sobre os dons, nos 5 dons ministeriais. A Bíblia fala que quando nós nascemos de novo, todos nós nos tornamos ministros da reconciliação. E ser ministro é ser servo. Amém? E servir é reinar. E você só é servo se servir. Se você não serve, você não é servo. Aleluia. Quem quer se parecer com Jesus, Ele disse, vós me chamais de mestre, eu é que estou fazendo. Siga os meus caminhos. Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Amém? Não tem ninguém, nem haverá ninguém mais próspero do que Jesus. Ele era a prosperidade andando na terra. Aleluia. Oh, aleluia. Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus. Aí diz assim, comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Se ainda não chegou, está perto de chegar. Está logo ali.
Escute, em lugar da vossa vergonha. Oh, aleluia, aleluia. Muita gente vai te procurar. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Escute, em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, em Natal, possuireis o dobro. E tereis perpétua alegria. Pastor, mas a Bíblia diz que não é em Natal, a Bíblia diz na vossa terra. E aonde é que você está? Irmão, se você estiver no deserto, é lá que você vai, que Deus vai prover sua vida. Eu preciso ir em Dubai, porque em Dubai é onde tem dinheiro. Não, irmão, não é assim não. A riqueza está onde você estiver. A riqueza está no centro da vontade de Deus. Aleluia. No centro da vontade de Deus está a sua provisão. Está o seu refrigério. E a Bíblia diz, irmãos, quando falamos sobre isso, quando falamos sobre riquezas, como ontem eu citei, mas hoje eu quero ser um pouco mais, quero ser um pouco mais, trazer mais para perto essa área, para você sair daqui liberto. E o que você vai receber vai ser mais plus. Aleluia, aleluia. Porque, irmãos, a gente precisa entender que, em primeiro lugar, precisamos ser resolvidos por dentro. Precisamos ter a nossa vida espiritual respaldada em Deus. Uma vida no Senhor. Uma vida entregue ao Senhor. Uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Uma vida de dedicação à palavra de Deus. Sabe? Uma vida de se inclinar para as coisas do Espírito. Renovando a nossa mente, a tempo e fora de tempo. Como ontem eu terminei lendo aquela passagem, né? Onde João, na terceira epístola, ele falando de Gaio, ele alegre porque Gaio andava na verdade. E ali ele dizendo que fazia votos pela prosperidade e saúde, como era próspera a sua alma, o seu intelecto, o seu psique, os seus pensamentos estavam alinhados com a vontade de Deus. Irmãos, quando nós alinhamos os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus, nós vamos começar a pensar certo, e quando a gente começa a pensar certo, a gente passa a crescer. Quando a gente passa a crescer, a gente passa a falar certo. Quando a gente passa a falar certo, a gente passa a agir certo. E porque a gente age desse jeito, as coisas começam a acontecer. Amém? A prosperidade daquela mulher do fluxo de sangue veio. Qual era que ela precisava? Ela, naquele momento, a prosperidade dela era necessário uma mudança, transformação, um milagre no corpo dela. Ela estava miseravelmente doente, a ponto de ir quase a morrer. E de mal a pior. Mas ela ouviu falar da fama de Jesus. E ela começou a entender pela fé. E ela começou a sair do lugar dela. Ou seja, ela agiu em fé, porque ela começou a pensar certo. E porque ela creu no seu coração, ela passou a declarar: se tão somente eu tocar nele, serei curada. Se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Porque começou a falar certo, agiu certo, no que tocou a manifestação daquilo que ela precisava, o grande eu sou se transformou na cura dela. O que é que você está precisando? O eu sou se materializa. Ele é a tua solução. Ele é a tua resposta. Aleluia. Mas os seus olhos precisam estar nele. Amém?
Os seus olhos precisam estar nele. O seu coração precisa estar nele. Você precisa estar tão livre de todas as coisas, porque aquilo que ele pedir a você, você precisa estar disponível para dizer: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Aleluia. Então, precisamos ter esse entendimento para a gente viver o plano de Deus para a nossa vida. Porque o plano dele é bom, irmãos. Os pensamentos dele, para mim e para a sua vida, são pensamentos de prosperidade, de paz, de alegria, de completude. Com um anseio, há um anseio em Deus de lhe ver bem em todas as áreas. Porque em Cristo, ele já lhe vê assim. Amém? Em Cristo, irmãos, como ontem foi falado no início, tudo já foi consumado. Tudo já foi estabelecido. Então, quando Deus olha para você, ele não vê falta em você. Porque ele vê o Filho dele através de você. Aleluia. Aleluia. Mas, como ontem eu disse, eu quero compartilhar algumas coisas com você de como, e eu quero ser um pouco mais específico hoje, como fazer para o dinheiro chegar nas nossas mãos. Aleluia. Pastor, o senhor vai falar hoje mais propriamente dessa área. Vamos entrar sim, nessa área específica. Não significa que, e eu volto a repetir, como ontem eu deixei bem estabelecido. Eu conheço, irmãos, pessoas riquíssimas, que não tem falta de nada, que o que quer, resolve no estalar de dedo. Se hoje decidir ir para o Japão, ele vai de todo jeito, porque ele tem como ir, condições. Mas não consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Isso não é prosperidade. Não é isso que Deus quer para a minha vida. Não é isso que Deus quer para a sua vida. Não se trata apenas de dinheiro. Se trata de uma vida. Mas, irmãos, uma vida aqui na terra, para você desfrutar de Isaías 1,19, você precisa, entenda, é uma questão de necessidade. Aqui na terra, você precisa da riqueza. Você precisa do dinheiro aqui na terra. Quantos aqui vão fazer feira no Atacadão e dão a carteirada de dizer que é crente? Quantos aqui abastecem o carro, e essa semana aumentou de novo o combustível, né? Quantos aqui abastecem o carro e dá tchau ao bombeiro lá? Agradece a ele, obrigado, encheu o meu tanque. Deus te abençoe. Fica com Deus. Deixa eu fazer uma oração por você. Olha que coisa chique, maravilhosa, espiritual demais. Parou para pensar sobre isso? Não. Aqui na terra nós precisamos sim. E sabe que Deus sabia disso? A Bíblia, irmãos, a Bíblia está repleta de ensinos nessa área. Só hoje foi apresentado para você 3 livros que entram nessa seara. E se você ler com os olhos atentos, não é, com entendimento de querer aprender, irmão, você vai desfrutar de coisas maravilhosas. Através das revelações que esses grandes homens de Deus tiveram para escrever. Pastor Wesley, dirigindo o culto aqui, ele citou um homem que nós conhecemos aqui há 4 anos. 4 anos, Fabinho, atrás? Acho que foi, né? 3 a 4 anos. Demétrio, o nome dele. Ele hoje é no norte, né? Mora no norte, Amazonas, eu acho. Não é isso? E eu me lembro que antes de eu ministrar, esse homem deu o testemunho, não, acho que foi depois que eu ministrei, ele deu o testemunho dele, eu não o conhecia, e eu fiquei impactado com o testemunho daquele homem. Ele nem tem a palavra da revelada que você tem. Mas no dia que ele se converteu, ele já entendeu o poder que há no dar. O dia que ele se converteu. Ele contou a gente que ele estava assistindo um programa numa igreja, sentado, passou lá na casa dele. E o pastor lá estava fazendo uma campanha, tirando uma oferta para
construção, a reforma da igreja, da nave. Ele não sabia nem qual era a igreja, e o Senhor disse a ele um valor para ele dar naquela igreja. E ele olhou para aquilo ali, mas ele não pegou nem o nome da igreja, não pegou nada. Mas ficou com aquilo dentro dele. Rapaz, é para eu dar um valor X para aquela igreja. E saiu, passaram-se alguns dias, e ele estacionou o carro num determinado lugar. Quando ele estacionou, aí que olhou para frente, pois não era a igreja. Aí ele não contou conversa, eu gostei dele porque ele é ousado. Irmãos, esse homem entrou na hora do culto. O pastor estava pregando. Ele entrou, levantou a mão e disse, com licença, eu posso falar agora? Ele cortou no meio do culto, irmãos. De repente, tivesse um diácono como a gente tem aqui, ligado, talvez pegasse ele lá e ele nem ia poder fazer, né, a bênção que ele tinha para acontecer. Ele entrou e o pastor não teve ação, e ele pegou o microfone e contou esse testemunho. Estava em casa há uma semana, eu ouvi uma voz, o Senhor tratou comigo, e eu quero dizer, o que é que está faltando? O pastor disse, X, está resolvido, está pago. Aleluia. Diga, Deus está me inspirando a ser um desses. Irmãos, Romanos no capítulo 12, você não precisa abrir, eu só quero compartilhar para a gente entrar mesmo aqui em algumas partes que eu quero ler com você. Mas Romanos capítulo 12 fala de algumas situações lá ministeriais. E lá fala que o que ensina tem que se esmerar no fazê-lo. Irmãos, se esmerar é se aperfeiçoar. Quanto mais ensina, precisa ler mais, estudar mais, meditar mais, buscar livros, ler várias versões de Bíblias, sabe? Se dedicar o suficiente para quando subir num púlpito, ele destilar pepitas. E em 40 minutos, 50 minutos, pregar aquilo que ele passou 10 anos estudando. Com ousadia, mas com simplicidade. Desde para uma criança a entender até a pessoa mais de idade. O mestre dos mestres, que era Jesus, foi assim. E as pessoas ficavam boquiabertas porque olhavam para ele e diziam, tão simples, mas tão profundo ao mesmo tempo. Isso é o verdadeiro mestre. Que quando fala, às vezes, numa leitura do versículo, um versículo que você passou o dia talvez meditando, ou uma semana, ou um ano, e nada cai na sua cabeça. E o mestre, lendo o versículo, aí ele se escancara dentro de você. Aquilo é a unção, irmãos. Amém? Aquilo é a unção. Então a Bíblia lá diz que o que ensina esmera-se no fazê-lo, o que profetiza, seja segundo a medida da fé, o que preside com diligência, aquele que exorta com alegria, mas ele diz assim, o que contribui com liberalidade. Presta atenção, irmãos. Aquilo ali está falando de ministério. Não está dizendo que é de todo mundo. Porque nem todo mundo vai ser pastor, presidente. Nem todo mundo vai ser profeta. Nem todo mundo vai ser mestre. E nem todo mundo vai ser levantado com uma unção específica para ser um doador quanto mais. Aquele que vai enriquecer financeiramente. Porque rico você já é e eu também. Mas Deus, Ele vai levantar e dar condições a pessoas específicas com um chamado ministerial para socorrer a igreja, os missionários, os pastores. Você já parou para pensar se você tivesse a condição de repente ir num interior desse aqui de Natal, como principalmente nesse período de pandemia, você não tem noção da quantidade de pastores que me procuraram pedindo cestas básicas. Não era para a igreja, irmãos, era para ele e seus filhos. Aí já pensou você ter uma condição de chegar numa igrejinha daquela, pequenininha, num povoadozinho, uma situação lamentável, complicada, sem nada, e você chegar lá e ser a solução daquele lugar?
Então, vamos lá. Como fazer para o dinheiro chegar nas nossas mãos? Primeiro, precisamos trabalhar. Aleluia! Pastor, eu pensei que ia ser uma coisa. Aleluia! Precisamos trabalhar, precisamos fazer alguma coisa. Irmão, você quer que Deus opere um milagre na sua vida? Você precisa entregar os 5 pães e os 2 peixinhos. Pastor, mas, rapaz, a situação hoje não está boa, eu estou desempregado. Então, deixa eu te dar um conselho. Mas antes disso, olha o que a Bíblia diz em Provérbios 6. Aleluia. Provérbios 6, verso 6, diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Tá, pastor, eu passei o dia orando em língua, pensei que no início que o senhor pegasse o microfone ia ser aquele calabachê, mas está sendo o calabachê. Porque deixa eu te dar um conselho, se hoje você não está fazendo alguma coisa. Agora, quando eu falo trabalho, irmãos, eu não estou dizendo que Deus está te chamando para você deixar de pensar nas coisas espirituais e se matar no trabalho. Não, sabe que nesse tempo, Deus vai fazer com que você trabalhe menos e ganhe mais. Vai ter com a formiga igual preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, prepara o seu pão. O que é estio? O verão. No tempo do verão, ela prepara o pão. Na cega, que tempo é esse? Na época da colheita. Na época da colheita, ajunta o seu mantimento. Olha que coisa interessante. Não tem tempo ruim para a formiga. E ela sabe o momento de pegar a comida e de armazenar. E ele diz assim: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Agora, deixa eu te dar um conselho sobre esse ponto. Se você está desempregado, corra atrás. Coloca teus currículos. Busca ao Senhor numa direção do que pode fazer. Mas, se está desse jeito, esse é um conselho. Irmão, aproveita esse tempo. E, por exemplo, tira uma meta. Ou pega 6 horas diárias, ou pega 8 horas, de 8 a meio-dia, de 1 às 5 pelo menos, por exemplo. Ou pela manhã e à noite. Mas estabelece um período. E nesse período que você poderia ou deveria estar trabalhando, e o emprego ainda não chegou, vai meditar na palavra. Vai orar em outras línguas. Com propósito, como se fosse o seu trabalho. Quando eu estava meditando hoje na palavra, me veio David Robson. E eu me lembro que no livro de David Robson, ele conta esse testemunho dele. Ele estava numa condição, não foi isso? Desempregado, e tinha uma fábrica na frente, ele via o apito da fábrica, né? E ele tomou essa posição. Peraí, aquele pessoal trabalha 8 horas, então eu vou estabelecer esse princípio na minha vida. Irmão, foi algo sobrenatural. Porque eram 8 horas que ele dedicava em oração em outras línguas. A vida dele foi mudada. Não foi de uma hora para outra, não foi de um dia para o outro. Mas sabe, irmãos, em um determinado momento, que esse homem estava no ministério internacional, tinha empresários que foram guiados pelo Espírito para bancar o ministério de David Robson. E esses empresários norte-americanos, quando eu falei, você vai trabalhar menos e ganhar mais, esses empresários, eles pegavam um horário do dia todo que tinham
e se juntavam para orar. E eles oravam em línguas por muito tempo, muitas horas. E quando dava a tarde, que eles iam fechar alguma coisa, vinha uma ideia para um, vinha uma ideia para outro, e a ideia deles vinha condições dele terem recursos de 10 milhões de dólares. E para onde David Robson ia, ele recebia uma oferta de 1 milhão. Então, tem coisas, irmãos, que a gente precisa, sabe, colocar na nossa vida como um intuito mesmo de crescermos. Porque, deixa eu te dizer, quando uma pessoa está numa condição adversa, numa condição de desemprego, a primeira coisa que começa a afetar é a mente. E se a gente não colocar a mente no lugar dela, a gente estoura. Por mais que a gente seja crente, irmãos, por mais que a gente seja filho de Deus, mas a gente olha para um lado, olha para o outro, começa as coisas a faltarem, e isso incomoda. Então a gente precisa tirar o foco desse problema, colocar o foco em Deus, porque de repente, irmãos, enquanto você estiver naquele momento de busca ao Senhor, sabe, em vez de você procurar um emprego, é o emprego que vai te procurar. As bênçãos estão lhe perseguindo. Amém? Então, o primeiro princípio, quer prosperar, você quer desenvolver uma vida de receber, de ganhar, do dinheiro chegar na sua mão, trabalhe. Agora, deixa eu dar uma outra dica. Nós devemos cumprir os princípios estabelecidos por Deus, ou seja, dízimos e ofertas. Amém? Nós ouvimos hoje, na hora de estarmos ofertando ao Senhor, Malaquias 3, que fala sobre isso. Que fala, a partir do verso 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Irmãos, do jeito que ontem eu trouxe uma palavra acerca desse contexto, falando que hoje não é o Senhor mais que repreende o devorador, mas sou eu e você, porque o sangue de Cristo já foi vertido, porque a autoridade já foi nos dada. Do mesmo jeito, irmãos, mesmo que você não devolva o seu dízimo, você não vai se tornar maldito por causa disso. Porque você hoje não é mais maldito. Jesus se tornou maldito para que você fosse abençoado. Amém? Agora, se você não vai cumprir esse princípio, estabelece que não quer cumprir esse princípio, mesmo você sendo um homem ou uma mulher abençoada, ou abençoado, essa bênção não vai se materializar. Porque a Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Não se materializaram. E quem materializa sou eu e você com as nossas atitudes. Chamando a existência, cumprindo os princípios. Amém? E isso fica estabelecido. Porque, irmãos, Deus não, nós não temos, não tem como a gente barganhar com Deus. Deus não vai mudar. E eu entendo que nesse tempo, irmãos, tem pessoas específicas, inclusive dentro das igrejas, que vivem estudando para não dar dízimo. E são cheios de conceitos. Sabe quem é a mãe de todas as heresias, todas as seitas? A Bíblia. Por quê? Porque se tira texto fora do contexto para construir um pretexto. Tem muitas pessoas, irmãos, andando de forma totalmente distorcida do verdadeiro evangelho, ao ponto de, por exemplo, hoje em dia, achar que o efeminado é normal. E querem inculcar dentro das igrejas. Irmão, com o pecado a gente não pode brincar. Não tem esse negócio. Amém? Tem igrejas hoje entupidas. Por quê? Porque não tocam em pontos como esse. Porque é de todo jeito.
Porque Deus ama, afinal de contas, Deus é bom em todo tempo. E Deus é amor. Mas você sabe que o amor corrige? E que o amor não aceita qualquer coisa? Irmãos, a gente precisa vir para o Senhor como estamos, para Ele nos transformar. Agora, alisar o erro, irmãos, é um problema sério. Aí tem muitos pastores que não corrigem, não tratam coisas como essas, que estão conduzindo pessoas ao pecado, e não tratam muitas vezes porque tem até receio mesmo, sabe de quê? De perder o dízimo delas. Sabe por que fazem isso? Porque a confiança não está no Senhor. Estamos sendo inspirados para prosperar. Como pastor, eu preciso embasar coisas, irmãos. Aleluia. O Evangelho é sério. O Evangelho é sério. E deixa eu lhe dar um conselho. Ou um alerta. Satanás não brinca de ser Satanás. Se ele puder lhe deixar de tanga, se ele puder lhe destruir por completo, se ele puder destruir sua família, se ele puder tomar os seus filhos, se ele puder lhe deixar completamente cheio de creca no seu corpo, ele fará. Mas eu também tenho algo para lhe dizer, uma boa nova. Ele pode tentar na sua vida, mas não vai conseguir. Porque maior é o Senhor que habita em você. Ele tenta. Ele procura tragar. É o plano, o trabalho dele. Se podemos dizer assim, é o ministério dele. Roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio. E nós precisamos andar na luz que ele nos ensina. Então, Malaquias, ele traz um entendimento mais profundo acerca de dízimo. E a gente podia falar, porque aí o senhor está falando do Antigo Testamento. A gente sabe que Jesus tocou nesse ponto. Hebreus também fala sobre isso. Como eu tenho mais 4 pontos, não vou ser tão detalhista nisso. Mas deixa eu te dizer, irmãos, essa história, mas é porque lá em Malaquias é Antigo Testamento, e Antigo Testamento deixou de ser a Bíblia? Por que é que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, você aceita? Não está na Bíblia, mas não está no Antigo Testamento. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, descansará. Não é o que visita. Mas a gente podia dizer, no Antigo Testamento, Deus não habitava dentro da pessoa. Então aquilo ali não é para quem era daquela época, era para mim e para você. Deus não nos visita, Deus habita. Por isso que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. E ele diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Poluei a salvo. Sabe o que é que significa poluei a salvo? Ele está dizendo, eu darei a ele segurança. Eu darei a ele paz. Eu darei a ele prosperidade. Eu darei a ele saúde divina. Tudo está no pacote da salvação, irmãos. Soso, procura saber. É o plano de Deus. Agora, abra sua Bíblia em 2 de Coríntios, capítulo 8. E eu quero entrar também num assunto dentro dos princípios que Deus nos chama para verdadeiramente desfrutarmos, irmãos, de dinheiro aqui na terra. Tem pessoas nesse tempo que estão vivendo à custa de versículos da palavra, sem dizer que é versículos, fazendo reuniões em empresas, espalhados pelo mundo afora, só porque estão pegando princípios da palavra. E eles têm uma oratória,
Eles atingem a alma da pessoa. E é impressionante, irmãos, o que eles têm feito. Como eles têm se beneficiado de uma coisa que Deus já me deu e a você também. E a nossa mente precisa se abrir para isso. Amém? É tempo de você ser inspirado a desfrutar do melhor de Deus. 2 Coríntios capítulo 8, olha que coisa interessante, verso 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, aperreio, liseu, dificuldade, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Veja, esse povo estava numa condição totalmente adversa. Esse povo tinha total condição de chegar para o Senhor e, em vez de desejar serem generosos, ficar choramingando e dizendo: Senhor, tu não está vendo minha vida não? Olha a minha situação, problema de todo lado, dificuldade em tudo. Mas olha mesmo, verso 3. Porque eles, testemunho eu, disse Paulo, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, ou seja, eles ousaram, o Wesley disse, dê um botão. Eles ousaram fazer além daquilo que eles podiam fazer. Porque eles fizeram isso por um entendimento do qual era o motivo que eles estavam fazendo, os princípios que eles estavam praticando. Veja bem, diz das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Irmãos, Paulo com certeza chegou para aquele povo, para aquela igreja, e disse assim: deixa eu dizer uma coisa a vocês. Rapaz, fiquem tranquilos, não se preocupem, a gente vai resolver o problema. E alguns deles, ou todos eles, chegaram e imploraram, irmão, pediram com muitos rogos. É o que está a Bíblia dizendo. Eles imploraram a Paulo: Paulo, deixa a gente participar disso. Pelo amor de Deus. Não nos roube a oportunidade de sairmos dessa condição adversa. Não nos roube a oportunidade de sairmos de uma situação de pobreza, de miserabilidade. Era isso que Paulo estava dizendo, porque eles pediram com muitos rogos, irmãos, para eles estarem envolvidos na graça, a graça de participarem. Aí olha o verso 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito, que, como começou, assim também completa esta graça entre vós. Verso 7. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo o cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Aleluia. Paulo estava externando, irmãos, para aquela igreja, sabe, o comportamento daquele povo, a atitude daquele povo, a generosidade daquele povo, sabe, o desejo daquele povo de desfrutar de algo que era deles, já tinha sido entregue para eles, mas não chegava. E eles precisaram, sabe, mexer as coisas, fazer algo. E esse algo aconteceu, pela fé que eles tinham. Aí, dando continuidade, no capítulo 9, que nós sempre estamos lendo aqui, mas eu quero ler no contexto. Porque, como sempre falamos e recebemos instruções do pastor Bud, ele sempre nos dizia: irmão, quando for falar sobre dízimos e ofertas, leia um versículo, passe um texto, mas não fica demorando.
fala 5 minutos. Agora, se você tiver a oportunidade de ensinar a igreja, ensine como a igreja deve ofertar. Ensine como a igreja deve devolver os dízimos. Porque a igreja precisa aprender. Para ela andar saudável, ela precisa aprender sobre cura. Para ela andar vivendo uma vida de prosperidade no espírito, alma, corpo, relacionamento, finanças, ela precisa ouvir sobre essa área. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Amém? Então a Bíblia fala, no verso 6 de 2 Coríntios 9, e isto afirmo. Você sabe o que é afirmar, irmãos? Afirmar significa dizer algo, assumindo o caráter de verdade. Preste atenção. Afirmar é dizer algo, assumindo o caráter de verdade daquilo que é dito. É sustentar, é asseverar. Então Paulo, ele começou esse texto dizendo, eu assevero, eu ratifico. Eu digo a vocês, eu assumo o compromisso do que o que eu vou dizer é uma verdade pura. Amém? Ele diz, a verdade é que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E ele continua dizendo, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Entenda, Paulo está instruindo a igreja acerca do dar, falando mesmo sobre finanças, porque ele vem falando desde o capítulo 8. No início do capítulo 9, ele também entra nessa seara. No capítulo 9, a partir do verso 6, ele é mais até específico. Mas ele chega e diz no verso 8 que Deus pode fazer abundar, não só a parte financeira. Irmão, a sua semente, quando ela é lançada, nunca mais ela vai sair da sua vida. E ela vai proporcionar para você não só um retorno financeiro. É tolice nossa, irmãos, achar, sabe, que a gente está fazendo algo natural. Isso é espiritual. Verso 10 diz, ora, aquele que dá semente ao que semeia, pão para alimento, também suprirá, e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Por que é que quando a gente é inclinado a ofertar, ou quando a gente é convocado a fazer isso, a gente tem um freio de mão puxado? Quando a Bíblia diz que quanto mais eu der, mais Ele me dá para eu dar. É Ele que está dizendo, Ele não é mentiroso. Amém? A Bíblia diz que Ele tanto dá a semente quanto o pão. A semente para um propósito, o pão para um propósito. Mas Ele diz, quanto mais você fizer, mais Ele vai aumentar o que você está fazendo. É o que a Bíblia fala. Mas às vezes a gente fica reticente de fazer algo que está acima das nossas posses. Mas viu que um povo que estava numa extrema pobreza, eles deram do que estavam nas suas posses, mas além também. E por causa daquilo, graças foram tributadas a Deus. E aquele povo saiu daquela condição. Tudo porque creram. Aí veja, diz a Bíblia, verso 11, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. Entenda, não é empobrecendo em tudo, para toda avareza. Mas às vezes a gente lê desse jeito. A gente sabe o que está escrito, mas fica só no saber. Na hora do vamos ver, um freio de mão se puxa por dentro. Na hora de fazer acontecer, aí Deus levanta homens como Demétrios, e outros homens e mulheres, quando eu digo homens, estou generalizando, que são abertos em fazer. Aí de repente na vida deles as coisas começam a mudar, e às vezes as pessoas que estão olhando ficam com inveja, porque aquela pessoa está acontecendo algo na vida dela,
e não está acontecendo na sua. Mas, rapaz, eu caminhei junto, estou na mesma igreja, estou ouvindo a mesma palavra, o que é que está acontecendo? O que está acontecendo é que tem um que está cumprindo o princípio e outro que não está cumprindo. Porque, irmãos, Deus, Ele não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes. Amém? Aleluia. Jesus repreendeu Tomé porque Tomé só creu quando viu. Tomé, Tomé, porque me viste e creste. Ou seja, quando estava tudo resolvido, aí tu está dizendo, Deus, tu és tão bom. Não, seja bom, ou me veja como bom, quando nada está acontecendo. Aí eu vou me materializar para você. Isso é fé. Fé, crer para ver. Enriquecendo-os em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças ao diabo. É não? A Bíblia diz, irmão, que por nosso intermédio, ou seja, pela generosidade do que nós plantamos, Deus é honrado. Você já provou dar uma oferta a alguém, quando a pessoa recebe, diz graças a Deus. Por nosso intermédio, pela nossa atitude, Deus, Ele é exaltado, engrandecido. Verso 12, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Veja, tem duas finalidades: suprir aquele que está com falta e levantar, render graças àquele que é merecedor de toda honra, glória e louvor. Amém? Aí 10 do verso 13, visto como na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Liberalidade de contribuir. Enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável. Irmãos, a gente precisa viver contente, mas nunca conformado. E sempre cumprir esses dois princípios. E ouse cumprir mais. Sabe? Ouse. Como ontem eu falei, comece a se ver indo para um restaurante e dando a gorjeta ao garçom mais cara do que a pizza que você comeu. Se veja, irmão, se veja passando o cartão, presta atenção, se veja passando o cartão, comendo aquele cachorro quente da 7, pagando aquele valor, mas presta atenção, quando for pagar, aí você pergunta à pessoa, qual é o teu Pix? Você pode até chiar, né? Passa o Pix. Irmãos, até hoje, vejam uma coisa simples. Todos os dias que vou trabalhar em São Gonçalo, eu gosto de passar em um determinado lugar, onde eu compro coco, para passar o dia me hidratando com água de coco. Aí eu fiz amizade com o senhor. Eu contei já uma vez aqui a igreja, mas teve pessoa que não estava, e eu quero contar, porque eu estou com o microfone, vou contar. Para instigar você a ser generoso. Estava cortando os cocos lá, botando na garrafa, e eu conversando com ele, ele começou a contar que precisava fazer uma cirurgia, e para encurtar a história, ele disse que ele passava, o pessoal da Guararapes passava lá também, comprava alguns cocos, e fizeram algo para ele, que ele ficou maravilhoso, e conversando comigo, e de repente aquilo dentro de mim, borbulhando, para eu dar uma oferta a ele. Aí eu disse, e aí, quanto é? Ele disse, R$15, 15, 14, alguma coisa. Aí eu peguei o dinheiro em cash, porque eu gosto de andar com dinheiro. Eu preciso, irmão, você precisa ter intimidade com o peixe. De repente um lobinho gará é top de linha.
E tenha intimidade, irmão. Não tenha intimidade só com tartaruga, não. Ele não sai do lugar, não. Vou botar aqui para chamar. Chama não. Agora o peixe chama. Tem intimidade. Não, porque agora eu sei. Tudo não há problema. Não tenho nada contra, porque eu também tenho piques. Mas, irmão, não ande liso, não. Porque você não é liso, não. Tem intimidade. Dinheiro não é tua maldição. Pastor, mas a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Quem disse a você? Qual é a Bíblia que você está usando? Que versão é essa, pelo amor de Deus? Eu nunca li isso, não. Porque nas versões que eu li, a Bíblia diz que é o amor ao dinheiro. É o amor ao dinheiro. Dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo patrão. Então eu falando com ele, aquilo, eu paguei, aí eu peguei uma notona de um peixão, bom, peixe bonito, uma garopa. Aí eu dei, irmãos, um senhor, quando eu entreguei, eu disse, rapaz, eu queria lhe ajudar para essa viagem, só vai fazer a cirurgia. Os olhos dele começaram a marejar, irmãos. As lágrimas começaram a descer no rosto. Isso já faz bem um ano. E esses dias eu fiz aquela cirurgia, né? Deixei de ir, estava de férias. Ele mandou uma mensagem para mim. Pastor policial, cadê o senhor que não veio, não passa mais aqui? A gente se tornou amigo. E Deus foi glorificado. E deixa eu te dizer, aquilo nem fez falta a mim. Mas ajudou muito a ele. Irmãos, nós somos chamados. Sabe por que você é inspirado para prosperar? Para você resolver o problema dos outros. Presta atenção. Já pensou você chegar num determinado lugar onde uma pessoa não está tendo condições de comer? Aí você vai nos atacadões daí, um açaí, para não fazer propaganda, né? Algum canto aí, vá lá no Garedo, pronto, o Garedo eu faço propaganda. Aleluia. Supermercado Garedo, ali, lá no... Pronto, é isso aí mesmo. Vá lá. Aí você faz uma feira de um mês. Aí vai deixar nesse lugar. Eles vão te expulsar, irmão, sério mesmo, vão te expulsar. Mas quem vai sair mais alegre é você. Se você tiver o seu coração ligado ao Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Sabe como é o nível de espiritualidade nessa área que eu encontro? É quando a gente recebe presente. Quando você recebe, não fica feliz? Mas muitas vezes você não gosta de ser chamado para um aniversário. Porque diz logo, eita, vou ter que comprar um presente. Sabe como é que você vai dizer a partir de hoje? Yes! Grande oportunidade de ser uma bênção para alguém. Muda o chip. Eu estou te ensinando a você ganhar dinheiro. Amém? Tem coach daí que está usando essas mesmas ferramentas, estão ficando milionários. O que eu tenho passado para você nesses 2 dias, irmãos, vale milhões. Guarda no íntimo do teu coração, porque eu vou te ver lá na frente, crescendo e avançando. Eu vou concluir, amém? Aleluia. Então anda desse jeito. Lembra lá daquela passagem de Filipenses? O meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Oh, aleluia, glória a Deus, é bom, né? Mas volta, vê por que é que Paulo soltou aquela palavra para eles? Aquela palavra profética daquele apóstolo fundacional? Sabe por que soltou? Porque ele disse, vocês foram a única igreja que se associou comigo no que diz respeito a dar e receber. E ele disse, naquela passagem ele disse, eu aprendi a viver alegre em todo e qualquer momento. Tendo abundância ou escassez, sendo perseguido ou sendo honrado, tudo posso naquele que me fortalece. Mas graças a Deus, aprove a Ele levantar vocês
para se associar ao meu ministério. E hoje, o que eu estou pensando não é naquilo que chega para a minha vida, mas naquilo que aumenta o vosso crédito. Isso é Bíblia, irmãos. Para a gente encerrar, vou dar uma outra passagem para você, outro ponto, né, de você desenvolver e o dinheiro chegar nas suas mãos. Nós devemos tomar posse do que estamos querendo, e a gente toma posse meditando na palavra e confessando a palavra, chamando à existência aquilo que nos pertence. A Bíblia diz: não cesse de falar nesse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quer sucesso? Quer o dinheiro chegando? Quer a saúde chegando? Quer um relacionamento saudável dentro da sua casa? Uma casa em harmonia? Medita na palavra de dia e de noite. Fala a palavra a tempo e fora de tempo. Chama à existência o que você quer. Não diz que o teu filho é um danado, diz que ele é um abençoado. Muda o chip da palavra também, porque na sua boca, na sua língua, existe o poder da vida e da morte. E o que bem a utiliza comerá do seu fruto. Então chama à existência aquilo que você quer. Não fica declarando o problema, fala o problema. Rapaz, está faltando de novo. Não, obrigado, Senhor, porque a minha geladeira está apipada. Estou tendo dificuldade de abrir ela, de tão pesada que está. Até agora eu vou ficar doido falando um negócio desse. Isso é loucura, pastor. Você que pensa, começa a fazer. Aleluia. Tira o foco da escassez, tira o foco do problema, coloca o foco na solução. Amém? A Bíblia diz: bem-aventurado, irmãos, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Princípio para o dinheiro chegar na tua mão. O prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Essa pessoa que medita na palavra e tem prazer nela, será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água. No devido tempo, na hora certa. Está chegando a hora para a tua vida. Na hora certa, no devido tempo, vem uma avalanche de bênção na tua mão. Aleluia. Quando você menos esperar, assim como José acordou preso, foi dormir governador. Você vai acordar liso um dia, vai dormir regalado de dinheiro no banco. Vivendo e achando bom. Para a gente concluir, para a gente correr nisso. Então eu falei sobre o seu... Outra coisa é, mande Satanás ir para o quinto dos infernos. Use a sua autoridade. Grupo de louvor, venha para cá. Use a sua autoridade. Bote o bicho para correr. Ele não pode mais. Irmãos, é o decreto da sua vida. Satanás vai parar de cirandar na sua vida, nas suas finanças. Dê um basta nisso. Não se conforme. Ele é ruim toda a vida. Princípio para as coisas chegarem na tua mão, irmão. Manda ele soltar. Você diz: Satanás, tire as mãos do meu dinheiro. Tire as mãos daquela ação. Tire as mãos daquilo que eu estou esperando, Satanás. Dê um decreto. Agora, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não vá falar com ele. Seu diabo. Gaguejando. Começa. Seu diabo. Com medo até de dizer diabo. Manhinha não dizia Satanás, não. O nome. O diabo. Diabo. O coisa. Eu digo, que coisa, manhã? Não. O bicho. Eu disse, que bicho? Barata?
Não, ô Roberto, tu não sabe que eu não gosto de dizer que chama coisa ruim. Eu digo, que chama coisa ruim, manhã? Está embaixo dos pés da gente. Pode falar em alto e bom tom, até porque ele é surdo. Você tem que gritar para ele ouvir. Satanás acabou. Acabou, Satanás. Vou dar um basta em você. Você está doido, você está esclerosado. Você está sabendo com quem está lidando. Tenha vergonha na sua cara, Satanás. Você está lidando com o melhor de Deus. Bicho ruim. Pisa na cabeça do bicho. Irmãos, ou a gente é, ou a gente é. Não tem mais saída. Um dia desse eu estava dizendo a Wesley lá no gabinete. Wesley, a minha vida foi o seguinte. Eu peguei um barco, fui para uma ilha deserta, quebrei o barco e agora não tem mais volta. Não. Ou é. Não tem plano B, irmão. Não tem plano B. Agora, você precisa botar o bicho para correr. Use sua autoridade. Amém? Agora, um outro ponto que às vezes a gente não tem tanto conhecimento nessa área. E eu digo a vocês, irmãos, isso abençoou a minha vida. Eu vou tirar mais alguns minutos para estabelecer isso para você. Porque esses princípios, irmãos, eu digo a você, se você colocar em prática, você vai ver o êxito chegando rápido. Um outro ponto, devemos mandar os espíritos ministradores irem buscar o que nos pertence. O que são os espíritos ministradores? Os anjos do Senhor. O irmão Reagan teve essa revelação e é interessante o exemplo que ele deu. Como assim mandar os espíritos ministradores buscarem? Não disse que eles são a serviço dos que hão de herdar a salvação? E o irmão Reagan questionando o Senhor disse, mas não é o serviço de adoração, alguma coisa nesse tipo? Não, eles estão prontos, preparados para você dizer o que eles precisam fazer. Irmão, tem anjos com você que ele só está esperando você falar. E você dizer, espíritos ministradores vão buscar aquilo que eu estou precisando. Eu fazendo rema, Mama Jane ensinou vida de prosperidade para a gente. E eu estava com uma ação na justiça. E eu tinha recebido um decreto da PRF que a gente não ia receber naquele ano. Era um valor bom, era um valor considerável. E Mama Jane ensinando, ela foi e falou desses princípios. E um deles ela falou sobre os espíritos ministradores. Eu fiquei tão afogueado com aquilo. Eu digo, meu Deus do céu. E olha que coisa, olha que exemplo simples. Quando você vai num restaurante, quem te serve? Não é o garçom? Você pede ao garçom, o garçom não vai fazer a tua comida. Ele só vai buscar o que te pertence. A comida já está pronta. Você não precisa sair do seu lugar. Os anjos do Senhor é que vão trazer para a sua mão. Eles vão te servir de bandeja. E Mama Jane, quando falou aquilo, eu disse, meu Deus. E eu tinha duas opções. Ficar com o decreto que o departamento disse, naquele ano não vai sair mais essa ação. Ou ficar com o decreto da palavra. Eu cheguei em casa, não consegui dormir, fui orar, comecei a buscar do Senhor. Primeiro, decretei, Satanás, cão dos infernos. Bexiga lixa, deixa eu te dizer um negócio. Cancão. Tira tuas patas imundas daquilo que me pertence. E eu disse, Senhor, eu sou fiel a Ti. Então, daquele quesito, estava tudo em ordem. E eu sabia, o bicho está querendo aparecer. Porque ele quer, irmão, Satanás quer aparecer. Aí eu decretei, aí eu comecei a dizer, espíritos ministradores, vão buscar aquela ação. Tirem ela do arquivo. Coloque aquela ação na primeira linha, para que a pessoa responsável ela assine o mais rápido possível. Irmão, deixa eu dizer uma coisa a você. Na época a gente tinha 8 aulas, né? Eram 8, hoje são 7. Na época tinha 8.
no sexto, na antepenúltima, o dinheiro chegou na minha conta. Não me diga que não acontece, porque você vai chegar atrasado. Fale isso hoje. Aquilo que te pertence, você sabe. Cumpra os princípios. Saia daqui resolvido nessa área. Vai acontecer. Vai acontecer. E para a gente encerrar e o grupo louvor nos ajudar nesse aspecto, até porque amanhã de manhã não vai ter culto. Não, estou brincando. A gente não vai demorar mais do que já passou. Mas para a gente entender, irmãos, em 2 de Crônicas 26:5 diz assim: Uzias propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Isso foi um homem, numa antiga aliança, munido de menores promessas, mas enquanto ele buscava ao Senhor, prosperidade chegou. Cumpra todos esses princípios, mas o principal é você desenvolver uma vida de louvor e adoração ao Senhor. Porque isso é um nível de fé. Você liso, esturricando, sem nada, as contas chegando, bronca toda a vida, os credores ligando, você se escondendo, não sabendo mais o que fazer. Já procurou pai, mãe, tio, advogado. O advogado não resolveu. Tem um ali que resolve. Procurou tudo na vida e nada aconteceu. Irmão, chegou o tempo de você desistir de querer resolver na força do seu braço e se entregar ao Senhor. Se entregar ao Senhor. Não desistir das coisas, mas desistir de querer fazer na força do seu braço e buscar ao Senhor. E enquanto você buscar, o Senhor vai te fazer prosperar. Você pode ficar de pé. Quantos foram alcançados nessa noite? Eu sei, irmãos, que foram alguns princípios, a gente estabeleceu algumas coisas e tal. Então eu posso até te orientar, ou te aconselhar. Pega a ministração, lê, escreve, anota esses pontos, sabe? Para que isso fique marcado e que você cumpra essas coisas. Você vai ver o que vai acontecer. Não fica só num conhecimento. Faz a coisa acontecer. Ela vai acontecer. Vamos buscar ao Senhor. Vamos adorar o Senhor com um canto. E em seguida a gente está encerrando o nosso culto.